Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Em Zona, e cada vez melhor, meu amigo Colete. Só convidado top, ilustre. A gente vai mergulhar no mundo de segurança facilities, vendo as dificuldades do empreendedor. Hoje vai ser um bate-bola incrível, hein, Lucas? Sim, com certeza. E a gente tava falando antes de segurança, e aí chegou o homem para bater o martelo aqui e tirar todas as bobeiras que a gente já falou antes, né? Eu acho, Neves, Olha sinceramente, ó, que esse logo amarelo aqui, ó, faz lembrar alguma empresa que você trabalhou também, né? Não vou falar. Não vai falar. Mas seja muito bem-vindo, Schmidt. Valeu, que obrigado. satisfação tê-lo aqui na nossa casa. A casa da PrimeBid, uma das maiores plataformas de cotação de serviços de segurança e facilities do Brasil. Olha, posso falar que eu já fui cliente, recomendo. Ferramenta muito interessante, muito bacana de fazer, o jeito de coletar as cotações e tal, muito legal. Então, tô Vou aqui te num lugar que é conectar bem à com o vontade. CEO. Vai sair daqui com o contrato assinado. Vou já. te o sino hoje. Vou conectar você com o CEO da PrimeBid para que Opa. vocês acertem pós o programa. Eu sou ruim de negociação, né? Vou dar desconto. se o Luiz melhor der impossível. mais um elogio, eu vou dar desconto a mais. Já tá chorando já, cara. É isso aí. Peguei o jeito. Pegou Elogiar, o o cara já jeito. vai É isso liberando aí, o isso é desconto. ligeiro. Mas seja bem-vindo. Obrigado. Luiz, casa é sua. Quem é do Luiz? Conta um pouco da sua história aqui para os nossos espectadores, só para quebrar o clima e a gente já começar o Em Zona na sua maior velocidade, né? Bom, eu tenho 38 anos, eu sei minha idade, viu? Pensava que era mesmo, mais, tá verdade. mal acabado mesmo. Eu tenho 38 anos, sou a segunda geração da empresa, né? Meu pai criou a empresa em 93. Meu pai, policial, começou a fazer aquela questão de terceirização, que era o bico, e aí começou a crescer o negócio. Na época, eu e meu pai, a gente não morava junto, né? Então ele tem um outro casamento, enfim. Eu não tinha contato direto com a empresa. Então eu trilhei uma carreira na área de tecnologia. Fui fazer curso técnico, trabalhei na Schneider Electric por 6 anos, conheci a indústria, tudo na área técnica, saí para empreender. Meu primeiro negócio foi uma empresa de programação de software. Deu Caramba. certo? Então, deu certo, só que ali, o primeiro ensinamento que eu tive foi o seguinte: eu saí, eu fui o primeiro a pular fora do negócio, pedi demissão da Schneider e fui trabalhar dentro da empresa de programação. Primeiro, quando que eu tomei essa decisão? Quando o meu primeiro negócio eu pagava 6 meses de salário. Foi meu primeiro erro, eu não tinha a menor noção de caixa. Aí saí fora, fui trabalhar junto num espaço compartilhado. Eu não sabia que eu era uma startup, nem que eu trabalhava num Que ano é coworking. isso, Luiz? Isso foi 2008. Caramba. 2008. Eu trabalhava num coworking. E aí, nesse mesmo tempo, meu pai estava tendo uma cisão societária com a mãe dos meus irmãos. Ele falou, cara, eu preciso de alguém para me dar uma força. Seus irmãos são novos ainda, né? Eu tenho mais 2 irmãos por parte de pai e um por parte de mãe. E aí ele falou, cara, seus irmãos são muito novos. Eles não conseguem tocar. Você quer vir para cá? Aí eu percebi que só eu tinha pulado fora do negócio. Meus outros 2 sócios estavam cada um no seu CLT ainda. E aí eu falei, beleza, vou ajudar meu pai. Só que eu conhecia nada do mercado, não conhecia nada de segurança, nada de facilities. Para mim, a pessoa que trocava o lixo, eu quase não via. Era onde eu trabalhava na Schneider. Quando eu fui para esse negócio, eu comecei a perceber que essa pessoa ela é fundamental. E às vezes o ponto, o vale passaporte dela lá, o transporte que ela precisa, às vezes é um problema de qualidade, quando na verdade isso não chegava. Então eu comecei a entender muito mais de pessoas por causa da empresa. Esses são os famosos funcionários fantasmas. Pois é, a gente não dá, quando a gente não tá no segmento, a gente não dá valor a essa pessoa, e às vezes o problema que ela tem, que é um problema simples, é um problema de qualidade da empresa. Mas quem tá prestando serviço, quem tá, né, não entende esse tipo de coisa. Saí fui trabalhar junto do meu pai, em 2009, ainda tocando a empresa em paralelo, e na época ainda também tinha uma escola de inglês. Então a gente ficava meio que tocando as coisas. Depois de 3 anos eu vendi a escola, o negócio também, eu acabei fechando o negócio, consegui passar os clientes. Então não foi um negócio, não posso dizer que foi ruim, foi um negócio bom, aprendi a programar, a desenvolver processos, entender esse negócio. Conheci o mercado de escola também e comecei a me focar só na Schmidt, no trabalho de lá, né? Internamente conhecer os departamentos. Então, eu sou esse cara, tenho 2 filhos, eu falo que o currículo não vale nada, o que vale é eu dizer que eu sou pai do Pedro, pai do Samuel, marido da Estela, pai da Dinamite, uma cachorra tem quase 30 quilos, dorme com a gente deitada na cama, ela era rabugenta, e ontem eu dei uma bronca no meu filho,
E ela que abaixou a orelha, eu falei, você fez alguma coisa, porque você tá com cara de quem... Ela se entregou. Ela se entregou. Então, esse é a maior riqueza. O resto a gente vai construindo ao longo da vida. É um empreendedor nato, Colete. Todos que passaram por aqui, só um que o outro. Um melhor que o outro. Aliás, a gente fala isso em todos os programas. Né? É porque a régua só vai aumentando. A régua só vai subindo, necessariamente só subindo. Sabe que quando eu tinha 6 anos, eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí eu ficava louco pra minha mãe comprar as coisas que apareciam lá. Eu pedi pra ela comprar Top Term, pedi pra ela comprar aquelas máquinas de estampar camiseta. TechPix. Cara, quando era TechPix, quase, mas eu pedi pra ela fazer aquelas máquinas de coxinha, sabe? De fazer coxinha, milhares de coxinhas. Eu começava a querer, isso com 7, 8, 9 anos, eu queria fazer alguma coisa. Então eu entendi que o empreender era algo que podia mudar minha vida. Quando eu fui efetivamente ter um contato mais próximo com meu pai, foi o cara que ele abriu a minha cabeça nesse. Graças a Deus, vivo, trabalha na empresa, tá todo dia lá. Mas ele foi o primeiro cara quando eu falei assim, vou fazer um curso de montagem e manutenção de micro. Ele falou, pra quê? Eu falei, porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Quanto você ganha fazendo um? Na época acho que era uns R$300. Se você colocar 10 pessoas fazendo isso pra você? Escalabilidade. Pode? Aí que eu comecei a pensar que empreender podia realmente transformar a minha realidade. Minha realidade basicamente é uma realidade da Zona Sul de São Paulo. Eu nasci no Diadema, cresci no Jabaquara e boa parte da minha adolescência foi no Grajaú. Eu costumo dizer se alguém conhece o Grajaú. Alguém daqui conhece o Grajaú? Conheço o Grajaú. Você já foi lá? Já foi Você lá. não se perdeu, né? Não. Porque ninguém se perde pra chegar lá. É extremo sul. Se você fosse tentar obstinado pra chegar. Não tem um negócio, você vai, putz, peguei um Caí no Grajaú. Esqueci, passei a estação. Não, você não vai passar. Não tem como. Você tem que querer ir lá. E eu fiquei lá por muitos anos. O maior sonho era eu poder atravessar a ponte de Interlagos. Era morar antes daquela ponte. Por quê? O shopping mais próximo era 40 minutos. Então, para me tirar daquela realidade, eu tinha que primeiro mudar minha cabeça. Entender que se eu não estudasse, eu não ia sair de lá. Depois, empreendendo, eu poderia ganhar uma outra faixa de valor de salário, enfim, que eu podia trabalhar e ganhar dinheiro para realmente realizar outras coisas. É uma São Paulo dentro de outra São Paulo, né? É muito distante mesmo. Outro dia eu fiquei espantado. Carente, tinha né? McDonald's lá. Falei, caramba, que legal. Mas agora tem um monte de comércio lá. Mas o shopping mais próximo ainda é Interlagos. Distante. Ainda é distante. Vamos falar um pouco aqui da Schmidt. Aqui a gente recebeu esse folder aqui, ó, com vários serviços. Aqui tem portaria, tem limpeza, tecnologia, segurança. Qual é a dificuldade do nosso mercado de segurança quando a gente vai para uma licitação, um bidding? Qual é a discussão ali que gera em torno? Ainda é preço ou já estamos olhando qualidade? Cara, é preço. Preço. A maioria delas é preço. Quando você vai falar de serviço, a gente tem hoje a gente está vivendo hoje uma questão bem, uma discussão sobre se pode ser simples, não pode ser simples. Quanto que eu consigo fazer? Primeiro que quando você olha um contrato, o cara fala, nossa, contrato 25 mil, você está ganhando muito dinheiro. Não, irmão, a margem não é alta. Eu não tenho margem de 30%, 40% igual a gente pode fazer num produto. Então já o primeiro insight. Então, se o cara fala, você tá ganhando muito, é porque ele não conhece. Não entende nada do negócio. Por trás de tudo aquilo. Nem um pouco. E outra, dentro da margem pequena, a gente ainda tem que colocar o risco que não está muitas vezes colocado na conta. Mas o cara vai falar assim, mas vou contratar uma pessoa. Legal. Então você tem suas verbas, suas previsões, suas provisões e tem o risco. Mas será que alguém vai te processar? Cara, é 100% de chance que ele vai te processar. E se não processar? Sorte pra você ganhou. Mas nos próximos 20 anos, pode fazer isso. Você vai ter que pagar. Então essa é a conta. E hoje a gente está competindo com empresas que são simples. Mas aí eu fiz um cálculo outro dia, pelo seguinte. A diferença entre uma empresa que está no simples e ela contrata uma pessoa, coloca para trabalhar, quando ela apresenta para mim uma diferença de 30% de preço final ali pra gente, já sei que ela está fazendo conta errada. Porque a diferença de uma empresa para o Simples Nacional, uma empresa que está no lucro real, por exemplo, não é 7,2%, 7,3%, 7,8%. Não é essa diferença tão grande. Então, se você falar para mim uma diferença de 10%, bacana. Mas mais do que isso, com certeza a pessoa não está pagando bem o colaborador. E pagar bem não é uma questão de, o cara está trabalhando, show de bola, ele está ali numa condição melhor. Não, pagar bem é obrigação. E é isso que a gente acaba entendendo. Pagar bem é o pagar correto, né? É o pagar correto e, principalmente, minimizar, não é proteger, mas é minimizar o empreendedor nos problemas que ele pode ter contratando pessoas. É por isso que a gente tem, ao longo, e aí a gente vai falar um pouco do serviço, ao longo do
do desenvolvimento de serviços é a gente colocar tecnologia para a gente conseguir colocar o colaborador de uma maneira melhor, com condição melhor, controlado de uma maneira melhor, e a gente conseguir também vender produtos com alto valor agregado. E é por isso que a gente tem que compor tecnologia e serviço. Esse é o pensamento. Eu não vejo outro, a gente estava falando disso agora há pouco. Luiz, você já fez programa assim como eu, né? Eu venho da área da programação. Fazia programa. Essa é aquela parte que eles vão cortar e fazer Reels, né? Que merda! Eu fazia programa, era programador. A Luciana te conheceu nessa época? Ela me conheceu, eu fazia de vez em quando só. Já não era a minha função principal. Só fazia à noite. Só fazia quando sobrava tempo. Aqui pro nosso gerente de marketing aqui, o Henrique. Coloca aquele fundo musical nesse momento aqui. E topava tudo, Henrique, né? O Luiz já usou um dos meus programas. Já. Já. É um desafio quando você... Eu sou um cara dos códigos. Quando você começa a olhar gente que não é previsível, tem dificuldade de ser escalável. Pra você, Luiz, como é que foi essa migração desses dois mundos e como que você conseguiu conectar e se conseguiu conectar os dois mundos de tecnologia, escalabilidade, melhoria contínua? Dá pra conectar e como que você fez? Dá pra conectar, mas a gente passa por uma coisa chamada cultura. Então, quando eu entendi dentro do meu negócio, primeiro eu fui passar alguns anos conhecendo o serviço. Eu não conhecia. Fui conhecer. Aí eu entendi que eu tinha que entender sobre processos. Por quê? Se você não conhece processo, você não consegue. Eu não posso programar e codificar uma pessoa. Mas eu posso predeterminar alguns processos, alguns passos que ela vai seguir. Então, dessa forma, eu fui entender processo. E aí a gente começou a mapear vários processos dentro da empresa. Mas a gente... a realidade da Schmidt não é diferente da grande maioria das empresas de facilities nesse país. Ela nasce familiar. E ela nasce com coisas familiares. E ela vai crescendo, não necessariamente melhorando em processo. Então a gente tem boa parte dos nossos processos mapeados. Mas é claro que a gente enfrenta a cultura. Tem pessoas que estão na empresa, com a empresa tem 29 anos. Tem pessoas que estão lá há 28. Caramba. Eu tenho que convencer a pessoa de que o processo é bom, de que vai ser mais fácil, mais rápido, mais ágil. E aí é um processo de mudança de cultura que leva tempo. Então como que eu consegui conectar isso? Dando processo, fui fazer um MBA de gestão de processo. Comecei a mapear e mostrei resultados que, olha, a gente mudou layout. Mudou layout, melhorou produtividade. Mudou layout, eu tirei informação que tinha que estar em certo lugar que não estava. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi tirar a área de compras do lado da área de vendas. Eu mudei a galera, pus uma de outro lado. Coloquei compras com financeiro. Por quê? Porque eu tinha informação de custo perto da informação de venda e essas coisas se interferiam. Eu falava, não, eu não quero que as coisas estejam próximas. Tudo bem que o ambiente é aberto, mas eu mudei a galera. Mudou radicalmente a forma como a gente conversa. Então, eu entendo que olhar processo é necessário para você começar a melhorar a gestão de pessoas. Mas dá para conectar as duas coisas falando sobre escalabilidade? Dá, se eu entender que eu preciso ter uma unidade de negócios focada em tecnologia. E esse é o grande ponto que hoje, se eu olho o portfólio da empresa, a gente tem muito mais produto de tecnologia do que produto de serviço. E é onde a gente tem mais margem. Então, eu acho que tem que caminhar em paralelo isso, porque a pessoa vai ser sempre um ser humano com todas as variáveis dela. Os processos, enquanto ela está trabalhando, pode melhorar bastante. O controle dela pode melhorar muito, performance pode melhorar muito. Então, a gente tem que agregar tecnologia no dia a dia dela. Você falou da gestão, e a gente vê a transformação do mercado. Assim como a Schmidt, muitas outras empresas nascem no cunho militar ali e vêm ao longo do tempo se especializando. Não é toda empresa que está nessa transformação. Como você enxerga isso no mercado? Olha só, meu pai ele foi militar, né? Nasceu nessa área. Na cultura militar. Na cultura militar. E aí tem algumas coisas que eu até entendo. Quando eu estava fazendo o MBA lá, eu tentei mudar a forma de comando das pessoas, principalmente da base. E aí eu caí em algumas peculiaridades, porque dependendo da base, ela precisa de coisas muito claras. Comando, controle, com as regras muito claras. E quando você pega uma estrutura militarizada, que é a estrutura da grande maioria das empresas de segurança, e você vai para uma gestão mais aberta, mais dinâmica, as pessoas da ponta não conseguem entender porque elas não têm discernimento sobre o que ela tem que fazer. E aí a gente tem que ir para uma gestão que não é militarizada. E mexeu no meu queijo, né? Ela não sabe o que fazer. Então você precisa ter comando muito simples, comandos muito claros para ela. E aí sim, eu vejo que hoje a gente vive uma transformação dessa. A estrutura ela não é mais militarizada, ela já é uma estrutura por projeto.
Mas em certas partes, a gente precisa ter o comando muito claro, porque senão a ponta não vai conseguir entender. Então a gente passa, vamos dizer que numa escala gerencial, liderança ali, ela está passando por uma transformação para que a gente consiga entregar na base algo diferente. Acho que é mais ou menos por aí. É louco isso. É muito louco. É uma mudança de cultura fodástica, né? Para pra pensar. Eu sofro também, eu implementei um conceito diferente e tenho dificuldade em encontrar as pessoas que têm esse mindset. Pois é. Eu falei, puta, lá vem esse louco do Colette. Eu tirei a roupa social. Falei, cara, você não tá entendendo. Primeiro o cara veio de terno, tirei a gravata. Falei, a gravata você não vai entrar aqui. Um input. Aí aos poucos o cara foi soltando. Aí eu falei, meu, eu acho que você precisa trocar essa roupa. Acho que você tem que pôr um tênis aí, é mais confortável. Aí, hoje o cara entendeu o meu posicionamento. Ontem ele tava de boné. Eu fiquei tão feliz, cara. O que é que você tá fazendo? Microfone. Tá errado? Tá falando pra cá, ó. É um problema de alinhamento. Eu vou ter que ficar reto. Não, tem que ser comando-controle. É. Tem que falar assim, ó, 4 dedos, direto, reto. Então, vamos continuar. O cara tava de boné ontem, cara. E muito legal. Eu falei, pô, fiquei feliz que você tá de boné, mas as pessoas não conseguem assimilar. E olha que eu, empreendendo nesse negócio há pouco tempo, desde o começo implementei esse conceito. Eu fico imaginando mudar. Eu já vi muitas pessoas falando sobre estilo de gestão e como isso permeia. Mas a definição do Luiz, para mim, foi a mais palpável até hoje. É comando e controle para a transformação do mercado. Agora, o que a gente precisa é trazer essa ponta que é tão carente de informação, tão carente de preparação, para que também siga a transformação do mercado. Porque senão daqui a pouco ficam duas bolhas, né? Muito separadas. Tem um ponto que eu acho que é importante. Quando a gente começa a colocar um pouco de tecnologia na base, aí a gente começa a falar sobre, por exemplo, você pegar a auxiliar de limpeza e pedir para ela usar o QR Code para fazer o seu trabalho. Ela começa a ter relacionamento com isso. Aí ela começa a entender, isso a gente colocou na integração do colaborador e no dia a dia dele. Na integração a gente fala, olha, você vai ter um QR Code assim, 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 no seu dia a dia você vai ter um celular que você vai trabalhar. Ela já começa a entender. Ah, a sua supervisora vai chegar aqui e ela tem um negócio que ela vai olhar para você e vai apontar seu checklist. Ela não tá olhando pro celular e não te dando atenção, é parte do trabalho dela. E aí ela começa a entender que existe uma relação na base para isso. Quando você coloca essa tecnologia, você cria um pouco o processo, todo mundo meio que tem que se adaptar a essas coisas. Mas, se a gente não começa a criar indicadores claros, esse negócio cai em desuso. Toda a tecnologia que a gente não tem utilização dela, ela cai em desuso, vira trabalho só sem burocracia. Aí a gente tem que começar a criar indicador com isso. Muitos pecam porque não tem indicador. Você não vê, Luiz, que eu vejo muito isso que você falou da tecnologia como burocracia, principalmente quando a gente olha para CRM, para vendedor. O vendedor gosta de CRM? Não. Odeio, porque muitas vezes ele não vê o valor disso. Você acredita que o erro tá, Luiz, por não ter uma função clara, não ter KPI? Porque eu vejo também muitas empresas colocando a tecnologia na frente da necessidade. Apareceu uma tecnologia nova, um software que todo mundo usa, vamos colocar esse software e depois vamos ver o que ele entrega pra gente. Qual que é o segredo? Primeiro você define o processo, define os KPIs, só depois que você coloca a tecnologia para organizar tudo isso? Vou te falar um processo que a gente está vivendo agora. A gente está mudando de um CRM, de uma versão 1 para outro. É até aqui pertinho a empresa. E aí, o que a gente fez para mudar? Primeiro a gente criou um comitê de análise de processo, analisamos vários processos. E aí eu ensinei cada departamento, eu ensinei a fazer o seu fluxograma de trabalho. E aí isso começou a mudar na hora que chegou a implementar um CRM. Quando o cara falou assim, olha, legal, vamos entender os processos aqui, foi fácil. Entender o processo, porque o pensamento de todos eles já estava pré-preparado para saber dividir coisas por etapas. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? O que eu faço depois? É um pensamento lógico que pra gente que já mexeu com programação, isso é muito simples. Mas para quem nunca mexeu, vai colocar isso no RH, mexe com processos burocráticos para fazer fluxograma é difícil. Sim. Então, trabalhar essa base primeiro facilita o restante. Mas, quando você coloca a tecnologia, e é o que a gente está vivendo agora, a base foi fácil. Virar a chave foi fácil. Mas agora fazer o sistema, colocar todas aquelas informações e entregar o que foi prometido é um baita desafio. A gente tem na operação nossa, só no administrativo, umas 60, 70 pessoas. Passamos de 1.000 pessoas na operação toda. Então, cara, no administrativo tá sofrendo para fazer o negócio. Porque às vezes para ele ter o relatório que ele quer, que agora ele já entendeu que pode. Agora ele quer. Então ele tem que colocar aquela informação, às vezes não sai.
é um perereco. Então, implementação de software ou de qualquer tecnologia é difícil. Para você que não... Quando você tem o processo mapeado, fica mais fácil. Não que seja simples, não é simples não. Acho que tem a cultura da empresa também, né, Luiz? Das pessoas estarem abertas à novidade, à mudança, não entenderem que aquilo... Porque às vezes eu vejo que o software ele vem muito na necessidade, primeiro, para controle dos funcionários. Aí Sim. O cara já tem uma retenção, opa. Agora o cara quer esse CRM porque ele quer ficar me vigiando. Aí talvez onde foi o erro? O cara não conseguiu vender a funcionalidade do CRM, que é ajudar o vendedor a vender mais. A ter processo, uma venda melhor. Vem muitas vezes como controle. Eu quero até jogar uma pergunta aqui. Tem como a gente ser inovador sem cumprindo todas as regrinhas? Ou a gente, de alguma forma, tem que ser um pouco fora das regras para conseguir ser inovador? Vai você que é o... Acho que todo podcast é unânime, né? É unânime. Vocês olham pra Falou mim. em descumprir regra, é o Colete. Eu ia direcionar a pergunta, mas eu falei, vou colocar aqui porque acho que a gente pode entender, todo programa eu me lasco aqui. Cada hora é uma. É pessoal. Não, eu vejo assim. Eu vou dar um exemplo, Colete. Vou nem falar dos negócios. Eu gosto de criar as coisas. Né? Sim. Adoro criar. E aí vem um pouco do conceito da inovação. Criação, disrupção. E aí tem que ter alguém para desenhar o processo, é óbvio. Agora, o que eu vejo, Luiz, muito as pessoas ficam no processo para depois entrar na concepção do negócio. E aí eu vejo aqui, aí entra a burocracia. Aí você fala do vendedor, né? O que o vendedor tem que fazer? Vender. Ele tem que cumprir várias etapas dentro de um processo para ele vender. Mas o ponto-chave cara, se o cara tem um monte de processo, ele também não vai vender. Então talvez pensar como aquele cara vai gerar uma experiência para vender para depois criar o processo. O que eu vejo os caras criam o processo para depois chegar na conclusão e falar, cara, agora você tem que vender. O cara não vai vender. Entendeu que o processo tá errado, então? A gente tá tão habituado que normalmente quem cria o processo não é o cara que opera, né? O processo tá errado. O desenvolvimento do processo tá errado. Então eu vejo o que, cara? E aí eu tento separar. Eu tenho a concepção, a ideação de alguma coisa, a inovação, cara, e aí depois a gente vai desenhar o fluxo pra gente chegar nessa inovação. Mas se ficar pondo lá o processo, lascou. Eu sigo os 4 P's nessa ordem, né? Pessoas, primordialmente, processos. Não adianta, se colocar o processo antes da pessoa, não vai sair. Paixão e propósito. E, cara, o processo talvez é o P mais crítico, né? Também não tem processo, eles pegam no meu pé, que você já percebeu, né? O cara que não pode regras. Perseguido, Falei, não falei. Esse programa tá sério, né? Vocês querem me fuder. Todo em zona vocês querem me fuder aqui. Processo, burocracia. Tá sério esse programa, né, cara? Mas eu ia só complementar um pouco disso aí, porque vou contar um caso, porque a gente gosta de histórias, né? Quando a gente tem ausência de informação, e eu acho que inovação ela parte da ausência de informação e da criação sem esses elementos de informação, a gente entra num processo de venda que, hoje, se você coloca um time de venda sem informação, ele tem que ser um time mais criativo, daí a gente cai eu preciso de pessoas com esse expertise, com esse mindset. Eu vou contar um caso de uma vez chegou um projeto, eu fui presidente 4 anos de um instituto de tecnologia, e aí um cara lá falou, eu tô com um projeto aqui de um hospital, mas tá no barro ainda. Beleza, vamos fazer juntos? Vamos. Ele pegou todas aquelas plantas. Cara, eu sentei naquele negócio, não consegui entender aquela planta. Mas mas o que eu vou fazer? Ele, cara, professor Pardal, faz o que você quiser. E olha, tudo que você pode colocar. Cara, carta branca, faz o projeto aí. E eu, meu Deus, quantos DVRs, quantas câmeras? Ele, não. Não vai ter DVR. Então tá bom. Então, as câmeras e tal, e o servidor, e aí você começa a pensar. Foi um exercício gigantesco para mim. Não tinha como eu passar para nenhum vendedor, porque ninguém tinha aquele expertise dentro da empresa. Era tu e tu mesmo. Era eu e eu. E assim, era eu, a possibilidade de ganhar um negócio, um tempo para desenvolver esse projeto, e que ninguém mais na empresa acreditava nessa história. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade, meu pai, militar, agora ele é um cara mais tranquilo e tal, mas é ortodoxo como todos eles. Então, toque esse projeto aí, se der certo, beleza. Começamos a fazer o projeto. Eu comecei a desenhar, e aí o cara que estava comigo, que é de TI, começou a me ajudar. Não, mas olha, se você colocar esse produto aqui, se puxar essa tecnologia, isso daqui e tal,
Conseguiu que a gente fez um projeto com catraca, com reconhecimento facial via software para o servidor do negócio, com as câmeras de alta tecnologia. Esse negócio feito em Rondonópolis, a milhares de quilômetros, vários quilômetros daqui, Mato Grosso, 300 quilômetros de Cuiabá, e eu fiz, eu e uma equipe de lá. Ponto. E aí quando o pessoal percebeu que isso poderia acontecer dentro da empresa, porque às vezes dentro da empresa é mais difícil as pessoas acreditarem em você. Quando chegou o primeiro pagamento do cliente, era o valor que nunca a gente chegou a faturar, e o cara foi lá e pagou o primeiro boleto, o pessoal falou assim, nossa, chegou o pagamento. Aí a gente falou, deu nossa, certo. Nossa, como é importante. Aí que virou caso. E agora as pessoas, então como é que você fez aquele projeto lá? Dá pra fazer outro? Aí você começa. Então, se eu não fosse um pouco fora das regras, eu não conseguiria trazer um projeto desse pra dentro de casa. E é isso que a gente fala. Às vezes, pra inovar, eu tenho que ser um pouco fora da curva. Não dá pra eu seguir todas as regras, porque senão você coloca um elefante pra cuidar das formiguinhas, ela vai matar as formigas. Agora, os grandes criadores, né? Aí. As mentes brilhantes. Esses caras tinham tanto processo assim. Pega Steve Jobs, né? Foda-se tudo e todos, criou. Como é que a empresa adapta essa líder assim? A minha visão. Se você olha para todas as grandes mentes brilhantes, do lado sempre tinha um cara mais técnico. Quando você tem Steve Jobs, você tem Steve Wozniak cuidando da parte de criar tudo aquilo. Ele é um maluco igual você. Ele fica jogando ideia pro alto, só que ele tinha um cara que pegava aquilo e transformava em algo real. Eu acho muito difícil você só ser o maluco das ideias, mas não ter alguém que põe aquilo pra funcionar e cria as etapas pra aquilo dar certo. Agora eu entendi a função do Henrique. Quem que é o maluco Agora beleza, eu entendi então? a função do Henrique. Então, quem que é o maluco beleza nessa relação? Né? Não sei, não falei nada. Quero saber quem é o maluco beleza, então. Porque pensa assim, ó, você, de repente, você aparece de shorts na empresa. Aí todo mundo fala, pô, que legal, inovação, aberto. Aí chega um cara e fala assim, ó, Colette, vim aqui hoje no cliente, só que eu vim igual você, mas eu inovei ainda mais, vim de chinelo. Até que ponto ele inovou ou ele descumpriu uma regra que você criou? Você bate palma ou você recrimina essa atitude? Eu pensei que você ia falar que era chegou de sunga. Ah, pode ser. Chegou, sei lá, de camiseta regata e chinelo. Não, você falou que tem que vir do jeito que a gente ama, vir trabalhar, eu amo vir de chinelo. E aí, você bate palma pra ele ou você recrimina? Eu acho que você tá perguntando pra pessoa errada, pergunta pro Luiz. Agora eu quero saber. Eu acho legal de chinelo. Então vou mandar isso pra tua equipe. Eu acho legal. A equipe KR4 pegou o recorte aqui, ó. Só seguir. Querem me lascar. Aí, Luiz, guiando você até onde a gente consegue dividir como criar um ambiente inovador, mas que as pessoas não passem do limite. Tem que ter limite, não tem limite. Como que a gente cria? Porque para nós, empreendedor, é mais fácil. A gente sabe, porque a gente vai assumir as consequências se a gente fizer alguma coisa errada. Agora, para quem está dentro da operação, como é que eu crio esse ambiente inovador e, ao mesmo tempo, eu consiga que as pessoas sigam os processos? Cara, eu vejo uma diferença entre ideação e inovação. Então, quando eu tenho um projeto que eu preciso de ideação, aí a gente está num ambiente controlado, que dentro desse ambiente não há limites. Por que é um ambiente controlado? Cara, a gente vai fazer um projeto que, cara, tem que pensar. Então, você tem que colocar um ambiente, às vezes até fisicamente seguro, que eu posso... Ali pode tudo, que é o que a gente faz um brainstorm, uma ideação, alguma coisa assim. Quando eu vou partir para uma inovação, eu tenho que colocar aquilo num passo prático. E aí eu tenho que começar a falar, legal, mas vamos lá. Isso daqui, vamos escolher uma. Escolhe uma. Agora a gente vai para uma prática disso. E aí você começa a criar realidade daquilo. E aí você começa a colocar as bases. E aí eu acho que dentro desse outro processo que é de inovação, a gente tem que partir de algumas premissas e partir de algumas coisas que a gente considera, nós, enquanto sociedade aqui, a gente considera o pode ou não pode. Você vê hoje nas empresas que é aquele... como é que eu falo da roupa lá? Dress code. Dress code. Pode ou não pode? Cara, tá no dress code. Tem uma cartilha aqui com algumas coisas que a gente, enquanto sociedade, julga que pode ou não pode. E aí, a partir disso, a gente pode fazer inovação. Tive a ideação, agora com essa base de valor, a gente segue para a inovação. Eu entendo que é isso. Aqui é um outro corte, né? A gente tem a ideação fora do ambiente produtivo, e aí a gente vai para a área de inovação, já levando isso aqui para o ambiente produtivo. E aí o problema que é o que princípio... as coisas se misturam, né? Isso que é o princípio da inovação aberta. É você pegar uma empresa muito ortodoxa, com processos muito definidos, grande, e ela abre um espaço e fala assim, cara, cria aí e traz alguma coisa que a gente vai tentar colocar aqui dentro. Não é... Acontece isso, muita empresa grande vai lá e compra uma startup, coloca dentro da empresa, e a startup morre.
E ela vai pegar um negócio bacana, super inovador, com processos muito simples, vai colocar dentro de toda aquela burocracia, vai rodar. Mas não tem um pouco da praticidade? Você tem um espaço friendly, você tem uma empresa inovadora, videogame, você tem música, você tem tudo. E o cara acaba misturando. Perde um pouco e não entrega o resultado, porque não é primeiro brincadeira. Primeiro é o trabalho, 100% depois o lazer. Não é contratar a pessoa certa? Você não acredita que existem pessoas com esse mindset de mais liberdade, mais cool, mais friendly? Ou o cara pode se perder no meio do caminho, mesmo nessas grandes empresas tech, vai? Eu acho que aí tem duas coisas que você falou que nem toda empresa tem. Primeiro, não entrega o resultado. Algumas empresas não sabem o resultado que a pessoa precisa entregar. Então, mas aí tem um grande problema, né? A gente fala no empreendedorismo, que o mote principal é resultado. Não adianta ser legal sem resultado. A conta não vai parar de pé. Aí pode ser uma startup no começo, tá queimando a grana para fazer o business ficar de pé. Mas, cara, a conta vai chegar. Tem que ter resultado. Eu vou partir do princípio no meu negócio. Pode tudo, desde que tenha resultado. Essa é a premissa preponderante que eu uso. E aí de chinelo, claro que na operação propriamente dita tem essa mudança de cultura que eu tô tentando implementar. Sim. E aí tem que ter aquele cara uniformizadinho, bonitinho, ó, legal. Mas assim, dentro do escritório, você pode fazer o que você quiser, desde que tenha resultado. E que não infrinja as regras do negócio. Não pode. Aí já é a inovação. Inovação. O que o Luiz está trazendo é que a parte dessa inovação parte da ideação, nesse ambiente apartado. O que é inteligente. E o que na área de segurança de facilities pouco se vê. A gente já. Primeiro que inovação já é difícil. Já. Né? A gente é hora homem, a gente é homem armado, é isso aí. O cara lá na posição 12 horas correta, ele não pode sentar. Ele não pode sentar porque ele tem que ficar lá fazendo a segurança. Como se fosse um robô. Ele pede pro carro parar de ré e ninguém explica o porquê que o carro tem que parar de ré. Mas você tem que parar de ré. Tá escrito lá, parar de ré. De ré é o caralho, eu paro do jeito que eu quero, mas tá lá, parar de ré. Parar de ré, tem que cumprir lá. E aí se não fizer, ele faz lá um relatório a próprio punho, que vai juntar lá com um monte de relatório que no final do dia ninguém sabe o que é aquilo. E o chefe vai receber parar de ré. É isso aí. O que o Luiz está trazendo, e o que o pouco mercado faz, é ter um ambiente onde tudo pode para trazer inovação. Agora, se isso vai acontecer, você acha que acontece, Lucas? Você que tem contato com diversos fornecedores de segurança facilities? O mercado tá nessa cultura já? Não. Que surpresa boa, Schmidt, hoje. Não, é porque quando a gente traz os convidados aqui, a gente tá pegando os outliers do mercado, né? Mas quando... Outliers. Os... Me ajude. Eu não sei nem o que é outliers. Isso é momento Malcolm Gladwell. Não conheço essa palavra no dicionário. Outliers. Vou usar hoje na reunião. Eu não sei o que é, mas vou usar. Mas eu preciso também entender como eu uso outlier. Só fala. Ninguém vai entender e você vai parecer que mas é inteligente. Mas o cara anotar. Se ele souber, lascou. Mas eu acho que na base do mercado, generalizando, eu acho que não. Tem muito mais uma preocupação. Eu acho que o feijão com arroz bem feito, eu já vejo pouco já, Neves. Já vejo pouco arroz com feijão bem feito. Eu acho que, às vezes, isso é inovação. Como eu faço arroz e feijão bem feito? Todo mundo fala que tem atendimento, todo mundo fala prestação de serviço, o beabá, mas fazer isso bem feito já é difícil. Você ir para o próximo passo da inovação, eu acho que você tem que se desconectar talvez um pouco do mercado. Essa é uma vantagem que você tem, Luiz. Você consegue surfar em todos os mercados, ver o que cada um tem de bom e fazer a conectividade do que cada um tem de melhor. Tecnologia, mão de obra. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes a inovação, a gente faz até um pouco, talvez a gente vai um pouco para o risco. Por exemplo, a gente já criou o processo de atendimento. Rodava legal. Mas aí eu vi um cliente com um problema e aquele problema não estava mapeado, tinha alguma coisa que mudava e o meu Customer Success seguiu aquela parte do procedimento. Mas falei, poxa, você não acha que se a gente fizesse assim ia ser melhor nesse momento do cliente? Pô, ia, mas isso não estava mapeado no processo. Hoje, por exemplo, o processo de sucesso do cliente é aberto. A gente já teve caso do nosso CS falar assim, olha, você precisa fazer o bootcamp de vendas. Isso aqui vai te ajudar mais do que eu te dar qualquer tipo de orientação. Tá aqui, ó, Lucas, a gente consegue dar um desconto para esse cliente no bootcamp? Consegue. Colocou, trouxe uma ideia baseada naquele momento. Então, para algumas áreas, por exemplo, a gente dá carta branca
assumindo o risco em alguns momentos. Até onde a gente pode assumir o risco ou não, mas tem mercados e mercados. Aqui a gente está internamente dentro da empresa, eu tenho um ambiente controlado. Vocês têm a dificuldade, a mão de obra de vocês está dentro do cliente de uma forma menos visual e menos controlada. É mercados diferentes, mas ainda acho que o mercado não está nesse momento de todo mundo estar inovando e cada um conseguir mostrar isso de forma perceptível. É até a dificuldade do vendedor. Quando eu vou lá fazer a minha venda, como é que eu me diferencio do meu concorrente? Todo mundo paga o mesmo imposto, teoricamente, paga a mesma tributação, oferece a mesma mão de obra. A gente tem que começar a ir para os diferenciais. Qual que é o diferencial da sua empresa? Ah, Lucas, treinamento, pagam nossos funcionários em dia, a gente tem a ISO. Ei, mas a inovação, o diferencial perceptivo, esse é um desafio do mercado. E as empresas que estão conseguindo trazer isso, estão conseguindo se desconectar da média. Agora, sabe uma coisa que eu acho que as empresas desse segmento, elas têm que focar. Até no ano passado, tem um evento de tecnologia chamado SXW, se eu não me engano, SWSX, é South by Southwest, né? Isso. E aí teve um dos caras lá que comentou o seguinte, as máquinas estão ficando cada vez máquinas melhores. E a gente tem que ficar cada vez mais seres humanos melhores. Então, o que não dá pra gente... Ao contrário isso. A gente não pode querer brigar com tecnologia. Não, mas eu tenho uma ótima empresa de segurança e eu tenho processos tecnológicos muito bacana, mas, entenda, na sua ponta tem pessoas, então você tem que começar a entender de gente. Entender de relacionamento, entender de... A venda comercial, no nosso caso, ela é relacional. E ela pode ser muito mais instrutiva para que eu possa oferecer para o meu potencial cliente uma instrução do que ele está comprando. A percepção de qualidade é relacional. A percepção de qualidade ela parte das pessoas. Porque nós somos uma empresa de gente. É o que eu falo assim, antigamente tinha... Agora não tem mais, mas tinha época em que tinha pessoas lá com feridas emocionais e estavam cuidando dos meus clientes. E eu tinha que tratar aquela pessoa lá com a ferida emocional. Eu tinha que chegar e dar um abraço, conversar com ela, entender o problema dela. Por quê? A ferida emocional dela era um problema de qualidade meu. Então eu começo a entender que eu preciso entender de gente. Preciso colocar a tecnologia no meu processo. Mas eu posso me diferenciar? Me diferencio como pessoa. Tendo um bom relacionamento. Sabendo me diferenciar na hora de resolver um conflito, um problema. Entendendo os potenciais conflitos que ele vai oferecer. Quer um exemplo? Síndico novo. Chega um síndico novo, você chega pra ele e fala assim, amigão, você tá sentado nessa cadeira, já foi síndico? Não, nunca fui. Então senta aqui que eu vou te contar algumas histórias. Aí oferece para aquele cara um visual do que ele vai sofrer. Isso é ser gente, é ser humano. E o síndico troca por período em período, e aí naturalmente ele já chega cheio de ideias, e que porventura às vezes essas ideias não vão dar certo, e poucos têm a tranquilidade de escutar aquele que já passou pelo problema para que não erre de novo. Esse papel consultivo é difícil, não é não, Luiz? Olha, e o mercado condominial tá virando um negócio político, cara. Muito estranho. Agora, a gente tem que tomar um cuidado de que chega uma cotação, saber de qual condomínio é. Porque o que chega de cotação de gente querendo derrubar o síndico... mas é o que? É um morador, é alguém que tá desconfiando de alguma coisa, porque essa pessoa vê lá uma fatura paga, pergunta pro porteiro quanto ele recebe e acha que a gente tá ganhando todo o resto. E não é assim que funciona. Então, dentro desse mercado... Qual é a fatura? tem, sei lá, 20 mil. Qual é o seu salário? 1.000. Aí ele multiplica por 4. Olha, o cara tá... Nossa, o Schmidt tá rico, hein? Tá rico, tá ganhando 16 pau. Caramba, e por pessoa, imagina os 4 que estão aqui. Nossa senhora. Aí mas não esquece entende. todo o contexto, né? E vira uma das briga. Obrigações trabalhistas, tudo que compõe o custo de um serviço dele. E às vezes a gente, enquanto empresa, é colocado no meio da briga, porque o cara desconfia da primeira coisa. Então, uma empresa de segurança, ela representa 70% da fatura de um prédio, na maioria das vezes. Então o cara vai olhar e falar assim, nossa, essa empresa tá levando tudo aqui. Eu vou puxar esses caras porque ele tá pagando bola. A gente já teve vários casos assim, em que o cara chegou e falou assim, vocês estão pagando bola. Abre a fatura aí, vamos ver. E convenhamos, né? É uma despesa elevadíssima. Sim. E com a percepção de retorno muito diminuída. Sim, porque o processo que se segue é o mesmo, é o padrão, as pessoas acabam não tendo algo diferencial. Aí entra a tecnologia. Acho que a tecnologia ela entra como um diferencial de qualidade bacana para você colocar ali no dia a dia. Acho que isso é muito bacana, muito legal. E aí quando o processo é o mesmo, você coloca um pouquinho de tecnologia a mais, um aplicativo que seja, uma mensageria, alguma coisa, o cara percebe a qualidade de um jeito bem diferente. Mas um ponto que é interessante a gente tá falando aqui até agora de facilities, portaria humana e tal. Tem toda a tecnologia da portaria remota.
E aí, portaria remota é para todo mundo? Não sei. Não. Ainda não. Ainda não. Culturamento que vocês vão ter, uma evangelização que vocês vão ter que fazer dentro do mercado. Mas hoje, quando fala em portaria remota, a gente trava no material básico, que é a infraestrutura. A gente não tem infraestrutura adequada no Brasil como um todo para ter a portaria remota implantada. Talvez São Paulo seja mais fácil. Sim, falando de 5G grandes cidades. chegando aí e tal. Nesse ponto, isso aí, graças a Deus, a gente consegue viver com tranquilidade porque a gente tem ponto a ponto. Então tem que ter visada de internet, pelo menos, pra gente conseguir colocar alguma coisa. Eu também faço portaria remota. Então a gente tem os dois produtos. E aí quando as pessoas me perguntam qual é melhor, cara, uma máquina não é melhor que um ser humano, mas nada é melhor do que um ser humano com uma boa máquina. O que significa isso? Se você tiver uma boa portaria humana com muita tecnologia, é melhor do que só a portaria remota sem nenhuma inteligência. Então, a gente faz portaria remota, mas onde a gente esbarra? Não é na tecnologia, é na percepção da pessoa. Eu falo que tem muito prédio que funciona por biometria. Sabe como é que é a biometria do porteiro? É assim, opa, né? É o controle de acesso joinha, né? É por biometria, né? Reconhecimento facial, só dá um sorriso, o cara abre. Então, muitos prédios pedem isso. Até tá pagando mais caro, que coisa mas pede. maluca e doida do nosso segmento. Nós condôminos, a gente quer uma segurança, porque a gente quer dormir em paz. Mas nós mesmos não aceitamos a regra do condomínio. A gente quer chegar e quer que o porteiro tenha uma bola de cristal e com a aferição do joinha libere rapidamente porque a gente não quer se identificar. Comodidade e segurança. Bravo ainda. E quando vai para Orlando, acha bonito todo o protocolo do TSA para entrar no país. É isso aí. A hipocrisia do cacete. Aqui não... O cara não quer na casa dele, mas quando ele viaja, ele fala, tá vendo? País de primeiro aqui mundo, funciona. Aqui funciona, aqui é rígido, aqui não joga um papel no chão. O melhor lugar para se morar é o Brasil. O melhor do Brasil é o brasileiro? O melhor do Brasil é o brasileiro? Puta, tem algumas exceções, né? Eu gostei da parte da ferida emocional aqui, eu vou usar mais com Colette, viu, Lucas? Pra gente tratar mais as feridas emocionais do Colette. Porque não pode ser normal, cara. E a gente tá caminhando pro fim, mas tem um ponto bem legal. Ele cortou a gente, você sentiu lógico, isso? vocês querem me lascar de novo? novo? Já sentiu isso? Vocês querem me lascar. Você sentiu isso? Ele cortou a gente direto, igual a Tramontina. Coloca aí, Henrique, a Tramontina. Transformação, né? Você tá falando de transformação, de mudança de cultura. E a gente vê hoje essa juventude, geração 6G, sei lá o que porra de nome que a galera vai colocar. Movimento, cara. It começou com o teu pai, hoje com você no digital também, queria que você falasse um pouco disso. Molecada, vai assumir a empresa, futuro da segurança, o digital veio muito antes da pandemia, mas a pandemia só acelerou. E aí, cara? Como é que o mundo tá? Como é que você tá se posicionando? Será? Depois que eu fiz parte do mundo da tecnologia pelo Instituto, eu comecei a perceber mais eu enquanto ser humano. E aí, no ano passado, eu tive uma transformação pessoal, digo pessoal, emocional, espiritualmente. Eu cheguei quase a morrer com Covid. E aí, quando eu cheguei na UTI, e eu sempre conto esse caso, quando eu cheguei na UTI, cara, 12 dias de UTI, eu achei que eu ia morrer. Eu costumo dizer que eu cheguei lá, coloquei meu dedo, meu biometria não estava cadastrado. Eu falei, volta depois para cadastrar e saí fora. Eu estava bem perto. E aí eu percebi que realmente importava na minha vida. Eram as pessoas que eu realmente amo, que estão perto de mim, e que eu quero seguir para a vida. E aí comecei a entrar num processo de autoconhecimento. Eu comecei a fazer isso, colocar esse assunto no meu Instagram. E eu comecei a ver que, cara, tem muita gente que tá com... O que a gente fala de feridas emocionais, mas tem muita gente que tá realmente ferida, precisando de alguém que tenha vivido isso para te instruir no dia a dia. Então eu tenho dedicado a minha vida a falar sobre isso dentro da empresa, fora da empresa. Todas as minhas reuniões comerciais agora, todas as vezes a gente faz mentalização, eu estudo o livro e eu falo sobre vendas. Eu falo que se você não tiver um mindset daqui vencedor, você não vai sair daqui vencedor, você vai sair daqui para vender qualquer coisa. Mental positivo. Atitude mental positiva, visão positiva de futuro. Então a gente trabalha isso em todas as reuniões e eu tenho colocado isso no dia a dia. Então eu entendo que o ser humano hoje, a gente passou por muitos problemas que a gente não havia passado e a gente está emocionalmente muito abalado. Então 2 anos de pandemia, né? 2 anos de pandemia, a gente travado. Eu costumo dizer que... Empresas quebradas, né? Empresas quebradas. A gente ficou trancado dentro de casa e os nossos monstros ficaram lá dentro. E a gente tirou eles, conviveu com eles. Só que agora a gente está na rua e os monstrinhos estão tudo com a gente. Dentro da empresa, com pessoas que têm relações, que antes não tinham relações
comerciais, agora estão tendo que conviver, a gente não sabia mais com máscara, sem máscara, então toda essa questão eu tenho que trazer pro dia a dia. Se dá um abraço. Não se dá uma rasteira na pessoa, você não sabe o que faz mais, uma cabeçada, não sabe o que faz mais. Então, esse é o tipo de coisa que eu tenho vivido. Eu tenho 2 filhos pequenos também. Eu vejo a diferença entre eles. Quantos anos, Luiz? Um de 2 e um de 4 anos. Então, o primeiro de 2, ele foi ver uma pessoa, um outro ser humano da mesma idade dele ali, quando ele tinha 8 meses, 9 meses. Minha filha também fala que é a geração Covid, né? Ele não sabia lidar. A primeira criança que ele viu, ele saiu correndo, foi abraçar a criança. Porque ele não, acho que ele entendeu um outro ser humano igual e abraçou a criança. Era um instinto dele. Então a gente percebe que desde pequeno a gente é relacional. Então eu estou me dedicando a vida a entender como que eu posso passar o que eu já aprendi de algum jeito. Eu percebi que isso é algo que me motiva demais a fazer as palestras, os cursos, os workshops que eu tenho feito. Isso usando o digital como plataforma. E agora eu estou vendo que dá para juntar essas duas coisas. Tanto na parte de segurança quanto na parte de performance da empresa, que eu acho que é algo que eu preciso juntar e estou caminhando para isso. A empresa em si, eu sou a 2ª geração, tenho mais 2 irmãos. Mas meu pai tá na flor da idade, ativo pra caramba. Eu e meu pai, a gente tem 16 anos de diferença. Então ele é super novo. Tanto que outro dia, ontem, perguntaram se ele tinha um irmão. Alguém que viu um vídeo meu perguntou pra ele se ele tinha um irmão no evento. Ele falou assim, irmão não. Mal acabado. Eu falei, bom, foram 2 elogios. Primeiro que gostou do meu vídeo, segundo que você tá bem, né? Você é meu pai, mas é meu irmão, tá tudo certo. Então eu vejo que tô me dedicando nesse ponto, principalmente no digital. Quero juntar essas duas coisas, do digital com a empresa, e eu vejo que a escalabilidade digital em relação à informação é absurda. Então por que não isso virar um item de margem muito boa para colocar dentro da empresa? Não tem problema nenhum. Eu acho que está se criando um novo business também. Como é que você traz a humanização na tecnologia, na prestação de serviços de segurança e facilities? Cara, humanização com tecnologia, isso hoje é muito possível. Porque antes a gente falava, nossa, não, hoje é muito possível. Mesmo seja pelo algoritmo que pode ser mais inteligente, ou que um processo tecnológico é mais simples de ser implementado. Quando você coloca isso dentro de uma empresa de segurança, eu tenho que trabalhar a cultura, não tem jeito. Se eu não trabalhar a cultura, a pessoa não vai saber lidar com aquela tecnologia e, principalmente, ela vai achar que aquilo é um rival dela. Ela vai expulsar aquele negócio. Então, a gente tem que trabalhar a cultura e humanização internamente para depois eu colocar isso, a tecnologia como suporte. Entendendo que é só um auxílio, né? Senão ela vai jogar isso fora. É engraçado, né, Luiz? As pessoas estudam 15 anos na escola, 4 anos de faculdade, pós-graduação, só sobre coisas externas. Sobre o mundo, coisas que não estão ligadas a você. Mas dificilmente alguém parou um pouco do tempo para estudar sobre si mesmo. Autoajuda virou bullshitagem, é coisa de depressivo, e ninguém estuda sobre si. E quando você vê, a maioria das pessoas não são problemas técnicos, na maioria das vezes né? são problemas emocionais, motivacionais, intrínsecos. E tá aí, né? E tá todo mundo só estudando sobre fora. E é muito importante a gente entender que isso não é besteira. Verdade. Depressão não é besteira, problemas emocionais não é besteira, vícios emocionais não é besteira nenhuma. As pessoas têm medo de falar, Tem vergonha. Tem vergonha. Eu acho que o autoconhecimento é a virada de chave para uma pessoa. A pessoa tem problema, ela sabe que ela não tá bem com alguma. Ela tem medo, tem vergonha de. O autoconhecimento é muito louco, né? Eu costumo dizer que assim, quando a gente tá naquele processo da UTI lá, a gente tá. Principalmente para quem pegou Covid, tudo para, né? Você não consegue respirar direito. Mas o cérebro funciona numa frequência absurda. Por quê? Cara, você acha que vai morrer. Então você começa a repensar toda a sua vida. Então, nesse processo é a hora que você chega no limite. E o limite entre a vida e a morte é a hora que todo monstro cai. Cara, você pode carregar o monstro o resto da vida, mas na hora que você acha que vai morrer, você vai tentar achar um jeito de sobreviver naquilo. E ali é um processo que, assim, a gente não precisa chegar nesse ponto de extremo, que é onde eu cheguei, para chegar, para repensar a vida. Cara, você pode repensar todo dia. Hoje eu olho o meu filho de um jeito diferente e falo, cara, eu quero viver com você o resto da vida e eu vou te ensinar coisas. O que antes era um processo de vem aqui, a gente vai brincar juntos e tal, era bacana. Agora é profundo, eu quero ensinar para ele coisas. Porque eu vi a minha vida de um jeito diferente. Só que quando você começa a estudar autoconhecimento, todo mundo que está em volta começa a beber dessa água. Todo mundo começa a perceber essa diferença. Meu pai mesmo, quando eu voltei do Covid, ele falou assim, cara, eu não tenho noção do quanto você foi forte mentalmente. E de fato é. Você tem que fazer o exercício mental ali para falar, eu vou sair daqui. Primeiro dia, a fisioterapeuta falou para mim, a psicóloga, ela falou assim, olha, muita tranquilidade, eu vou te dizer, mais de 700 pessoas morreram aqui nisso.
Dessas pessoas, todo mundo que tinha pensamentos negativos, não sobreviveu ninguém. Quem tinha pensamento positivo, uma parte sobreviveu. O senhor escolhe o caminho. Primeiro dia, muito simples. Eu falei, eu sou um cara muito positivo, então se esse é o caminho, eu vou embora. Vou nessa. Quantos dias internado, Luiz? 12 dias. 12 dias. 12 dias. Chegou a entubar e tudo. Então, esse foi um processo que eu até escrevi um livro depois contando. O dia que o médico chegou pra mim e falou assim, eu fiz uma tomografia, ele falou, a máquina, o máximo dela é 75. Cara, você passou da máquina faz tempo. Então, você já tá com mais de 80% do seu pulmão aí. Comprometido. A sua intubação tá assinada, só que amanhã é o último dia do remédio. Então vamos esperar amanhã pra gente poder cumprir o protocolo certinho, amanhã a gente te intuba. Explicou o processo, como que era. No dia seguinte acabou a luz no hospital. Aí a gente que entende de tecnologia, acabou a luz, 30 segundos se aquele negócio parasse de funcionar, eu não sobreviveria. O gerador ligou rápido, eu falei, opa, o sistema de geração tá funcionando bacana. Mas será que é a diesel? Será que é a bateria? Quanto tempo dura? Aí comecei a tentar calcular a energia, o cálculo de energia do hospital. Aí eu percebi que o negócio começou às 2 horas da tarde, às 10 da noite a energia ainda não tinha voltado. O médico não fez nada naquele dia. Nesse dia eu falei, Deus, acabou. Já era, chegou no final. Então, se quiser me levar, me leva. Tenho um problema nisso, mas esbravejei um pouco, né? Falei, pô, que bosta de vida. Vou tentar. Pô, que bosta de vida. Não escrevi um livro. Meus filhos não vão lembrar de mim. Não construí merda nenhuma nessa vida. Pô, talvez eu tenha até plantado sem saber. Joguei uma sementinha ali e deu, né? Mas, então essa aí eu falei, essa aí você deve fazer a conta, mas que bosta de vida. É pra isso que é tão bonita essa vida? Oh, Deus. Se é pra eu ficar bem, e isso aqui acaba assim? Que mensagem que é essa? E aí foi quando eu senti no meu coração e eu ouvi no meu ouvido ele falando assim, a partir de amanhã você vai melhorar. Fique em paz. Só que você precisava passar por isso pra eu te dar a guerra que você vai enfrentar. Precisava que você fosse forte. Me doeu demais te ver assim. Mas você vai melhorar. Aí eu falei, então descansa. Foi a hora que eu dormi, no dia seguinte acordei. A enfermeira já falando pra mim. Nossa, seu Luiz, o senhor melhorou, hein? Olha, vim aqui às 4 horas da manhã, tirei sua febre, você nem percebeu. A oxigenação tá boa, que bacana. Deu uns 10 minutos, o médico chegou. E falou assim, cara, você melhorou? Poxa, que bom saber. Então, vamos seguir o protocolo aí, acho que o remédio tá fazendo efeito. Mais uns 10 dias você tá fora do hospital. Deu 4 dias, ele falou, cara, você tá comendo de graça aqui, pode ir embora. Já tá bem, tá só ocupando espaço aqui, vai embora. Tem gente que precisa desse espaço. Sai daqui. Falou. Graças a Deus. E aí depois que ele falou, cara, o dia que eu ia te entubar, sem a luz eu não tinha recurso. Eu não podia te entubar. Se acontecesse alguma coisa, eu não ia ter como. Então, foi nesse dia em que eu não fui entubado. Mas eu não fui entubado por isso. Se é milagre ou não é, cara, cada crença acredita de um jeito. Eu se acredito é que a minha vida foi. Se é milagre, seja o que for, mas você saiu dessa. Pois é. Muito bom. Essa é a dificuldade, né? Como é que as pessoas acordam pra vida sem passar por um trauma emocional, né? Eu falo que empreender eu acho que é uma forma mais rápida de você acordar para os seus próprios problemas. E na hora que você tá ali, na ponta da caneta, para tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, só tem você. Então todo empreendedor é solitário na decisão. E quando você a vida de várias pessoas que dependem da sua decisão. Exatamente. Quando ele tem esse tipo de pensamento, já tá bem evoluído, porque então a gente não tá nem aí. Quando ele tem esse tipo de pensamento de, puxa, a minha decisão impacta muita gente, esse é um processo de autoconhecimento muito forte. É saber quem é você, por que você está fazendo esse negócio? Tem algum sentido, algum propósito pelo fato de você estar sentado aí? Ou você está fazendo só por dinheiro? Se é só por dinheiro, tá te satisfazendo o dinheiro que tá fazendo? Ou essa decisão, em algum momento, por dinheiro, você também vai mudar todos os sonhos que as pessoas estão colocando nessa empresa? Isso é uma coisa que a gente fala muito forte na Schmidt. Meu pai é um cara muito nesse sentido. Ele toma decisão baseada nas pessoas que estão lá. São 29 anos, né? E tem gente que carrega há muitos anos. Então, assim, ele fala, não posso tomar decisão errada. Tem gente que tá dependendo dessa vida aqui. Então, e a gente leva isso muito a ferro e fogo lá. Nós somos muito humanos. Então, tem que pensar no ser humano, não tem jeito. E pensar no ser humano é pensar em si mesmo, né? Animal. Muito louco. Parabéns. Vamos pro nosso ping-pong? Ping-pong. Já te falaram o que é o ping-pong? Não me falaram, não. Eu, pela bolinha ali, pelaquela bolinha ali, se o ping-pong for que isso aí, vai ter que ser, a raquete vai ter que ser forte, mano. Vamos botar de mim de novo pra começar, né? Ping-pong é o momento que a gente põe o convidado e o convidado não consegue pensar. Solta duas e o cara tem que escolher uma resposta. Depois de uma história de imediata. vida dessa, eu não tô muito afim de tão intenso, não, cara. A gente vai dançar. Bora. Vamos. Portaria remota ou portaria física? Remota. Muito bom. CLT ou PJ? PJ. Tecnologia. Uau, PJ! Caralho! Tecnologia ou mão de obra humana?
Mão de obra humana. Intraempreendedor ou empreendedor? Empreendedor. Fudeu. Mas ele precisa de pessoas que intraempreendem. Porque senão ele não vai conseguir colocar todo o sonho, toda essa vontade fora do papel. Eu tenho direito a comentar ou não? Claro! Você é o convidado aqui, pô. É porque pra mim o empreendedor é no mindset e não só na atitude. Por isso que eu quero pessoas que tenham um pensamento empreendedor, que elas possam empreender dentro da empresa ou fora. Em algum momento pode sair um grande negócio de alguém que tem uma cabeça empreendedora. Fantástico, muito bom. É o intraempreendedor. Paixão ou propósito? Propósito. Vai lá, Lucas, pra você finalizar com chave de ouro. Vou fazer a pergunta, então. Luiz, você acredita em missão e valores da empresa? E visão da empresa ter isso estampado ou isso é só balela? Visão e valores. Isso. Acredito que quando você tem um propósito e a sua empresa entende que isso é um propósito, os valores são a base desse propósito. E a visão é só um caminho. A visão e o propósito meio que se confundem. Então, se você tem propósito, valor existe. Agora, se você coloca isso só no papel, isso daí rapidamente é traduzido quando algum problema de qualidade, alguma coisa, você percebe os valores quando a empresa não tem. No diz que me diz ali na empresa, o funcionário não está falando aquilo, não está colocando aquilo para frente. Então, dá para ter propósito com valores? Com certeza. Mas isso tem que estar traduzido no dia a dia. Senão vai ficar só uma figurinha presa no quadro ali. Acho que o Colette mudou sua forma de pensar. Eu não acredito. É propósito. Eu acredito nos 4 P's. Os processos, paixão e propósito. Seus valores. São seus valores. Mas então assim, garantir que a empresa empresa é diferente, pra mim, não chega na ponta. Tem que fazer o efeito multiplicador. E a grande dificuldade é você pegar a essência do empreendedor e transferir em todos os degraus da companhia. Aí, pra mim, é o grande ponto que eu estudo o tempo todo. Eu acredito. Não é que eu vou mostrar para o meu colaborador na ponta que ele tem capacidade, como eu, de conquistar aquilo que eu conquistei e quero conquistar. É só ele trabalhar, cara. Sim. Atitude mental positiva, estudar, aprimorar, abrir mão de muita coisa, se dedicar, ele vai chegar. Quando eu falo pro meu filho, você quer ter uma Ferrari? Você pode ter uma Ferrari. Só que o caminho que você vai ter que percorrer para chegar lá e comprar sua Ferrari, meu amigo, você vai ter que estar disposto a pagar o preço. Você está disposto? 99% das pessoas não estão dispostas. Ela quer ter. Ela não quer cumprir a jornada. Pois é. Qualquer um pode comprar uma Ferrari. Basta ir lá e enfrentar a jornada. Decidir, se posicionar e fazer, né? Eu acredito que o que é perceptível, a gente consegue entender nas empresas, é quando você tem valores. Você percebe o valor na ponta. Quando? Cara, às vezes aquela pessoa ela vai tomar uma decisão baseada na empresa. Se ela conhece os valores, ela fala assim, se eu fizer isso, eu vou estar ferindo alguma coisa. Então isso é muito perceptível. Se você tem uma visão de onde a empresa vai chegar, que é o que a gente traduz hoje, visão como propósito, você está direcionado. O resto são seres humanos, eles vão tomar outras decisões. Mas quando a gente pensa dentro da empresa, que decisão que eu tenho que tomar aqui, no dia a dia, na ponta, como é que isso vai refletir lá? Dentro da cartilha de valores, posso tomar essa decisão? Não posso? Posso fazer uma coisinha aqui? Eu acho que isso a gente percebe muito fácil. É. Isso aí. Chegamos ao fim de mais um InZona. Quem quiser achar o Luiz, como é que faz? Só bater lá na porta do Schmidt ou tem redes sociais? Tem rede social. Digital, tem a rede social. Tem o meu Instagram, que é o Luiz Schmidt mesmo. O da empresa, que é Schmidt Serviços. E o site, schmidt.com.br. E o meu é luizschmidt.com.br também. Show de bola. Henrique, você coloca aqui pra gente os hashtags, a rede social, os arrobas, tudo aqui pra vocês acompanharem nosso amigo Schmidt. Colette, meu irmão, mais um InZona. Lucas, nosso patrocinador oficial aqui do InZona na casa da Prime Bid. E a você, Luiz, nosso muito obrigado. Eu agradeço, um prazer estar aqui, fantástico, a energia, é legal a gente se conectar com pessoas que têm alta frequência mental, porque a gente começa a ganhar sempre, né? Então, obrigado. Incrível esse InZona. Valeu, galera! Valeu, abraço! Obrigado.